Olá, solzinhos, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula sobre o autoconhecimento. Essa será a última, digamos assim, terceira aula introdutória sobre o autoconhecimento, para que a gente possa, depois de todo esse cavar, colocar as mãos na massa, né, gente? Que final do ano está aí. Daqui a pouquinho a gente vai ter que realmente começar a pensar como que a gente vai estruturar todas essas metas e sonhos, principalmente a prioridade. Não é verdade que a gente vem falando muito sobre isso? Então, hoje a gente vai pensar, sim, vamos lembrar sobre a carta para o eu futuro, sobre esse senso de cuidar do seu eu futuro, de ter essa responsabilidade, como a gente muitas vezes tem pelo nosso parceiro, pelas nossas crianças, a gente tem que ter esse cuidado conosco também. E nós vamos também lembrar lá do que a gente realmente quer e o porquê, quais motivações, que foi tudo que a gente trabalhou na aula passada, na aula 2, para que agora a gente veja o que a gente tem que melhorar, tá? Os nossos pontos fortes e nossos pontos que ainda precisam ser desenvolvidos, para que a gente consiga, de fato, fazer essas duas coisas casarem e se materializarem, tá? Então, assim, não é uma aula muito fácil. Olhar para a sombra sempre dói um pouquinho, né? Vai ali apertando o calo. Mas é uma aula muito necessária, tá bom? Então vamos lá, vamos juntos. Vamos lembrar que todos temos qualidades e todos temos defeitos. Não tem por que a gente ficar super na defensiva quando a gente pensa em algum defeito. Algumas pessoas podem ter sido muito criticadas na infância e, por isso, dói muito admitir que tem algum defeito, né? Meio que foi treinada a sobreviver, a negar qualquer tipo de defeito, para se proteger, inclusive proteger a própria autoestima como um mecanismo de defesa. Isso acontece quando nós temos pais muito críticos. Não deixem isso acontecer nesse processo, que é você consigo mesmo, sabe? Percebeu que está querendo fugir ali, não está sendo muito sincero? Abaixa a guarda. É só você que está vendo isso, tá bem? Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos à aula 3. Então, eu comecei com essa frase aqui, que eu acho maravilhosa. Me encanta quem, antes de apontar os defeitos nas pessoas, nos projetos, nas coisas, sabe reconhecer as qualidades. E por que eu estou falando isso? Por que eu coloquei essa frase maravilhosa? Porque a gente tem muito medo de ver os nossos defeitos, mas a gente também não consegue falar muitas vezes das nossas qualidades, não é verdade? Porque tem essa crença coletiva de ser soberbo, de ser arrogante, de ser metido, e que se você fala das suas qualidades, se você é bom em alguma coisa, você meio que é excluído do grupo. São coisas muito culturais, né? Vamos tirar isso da cabeça, tá, gente? Todos temos qualidades e defeitos. Não é vergonha nenhuma saber das suas qualidades e falar das suas qualidades, certo? E também não é problema nenhum saber dos seus defeitos e tentar melhorá-los. É esse o processo da aula de hoje, tá? Então, aqui, repaginando, caso você não tenha feito, pare essa aula e vá lá fazer, tá, gente? É importante fazer na ordem. Faça a carta para o eu futuro, tá? Façam as questões da aula 2, que estão lá no Planner também, sobre o que realmente faz você vibrar, o que é o sucesso, como que você quer se sentir,
qual é a vida que você de fato quer, e não a que os outros falaram que você deveria ter, ou que seus pais falaram, ou que você acha que deveria ter, sem nem saber o porquê, tá? E let's go, né? Vamos embora! Ó, vamos abrir o seu planner na página 4, é a página 4 mesmo, onde você vai se deparar com essa página aqui. Mapeando virtudes, qualidades e pontos de aprimoramento, tá, gente? Então, é uma página bem simples, pontos fortes, pontos fracos. E você vai listar, tá? Você vai listar sobre você. Eu aqui fiz sobre como eu me sinto hoje. Lembrando que isso aqui pode mudar todo ano, tá? Pode mudar de 6 em 6 meses, enfim, pode mudar. Eu refaço todos os anos. Então, lembrando, defeitos não são necessariamente coisas ruins que a gente não deve ter de jeito nenhum e que a gente não admite que tem, tá? A gente vai ver os defeitos como pontos de desenvolvimento, pontos de aprimoramento, que a gente vai desenvolver para conseguir os sonhos e objetivos que a gente começou a listar e identificar na aula passada, tá? Então, existem, tá? Muitos pontos de desenvolvimento que você possa precisar aprimorar, caso você esteja com dificuldade de identificá-los, de tanto que o inconsciente protege a gente de acessar isso, né, da dor. Então, você pode precisar, de repente, melhorar a sua comunicação, a maneira que você comunica as coisas, para que ela soe menos agressiva, certo? Ou menos mole. Suas qualidades para relacionamentos interpessoais. Será que você consegue se impor com assertividade? Será que você consegue dar um feedback sem parecer muito agressiva? Será que você consegue manter uma boa comunicação com as pessoas? Ou quando você está disposto? Ou você está sempre meio que de fora, né? Ali, excluído? Como são suas habilidades de organização dos seus compromissos? Acho que muitos estão aqui para melhorar isso, né? Qual é a sua capacidade de resolver problemas? Será que você é uma pessoa que consegue focar nas soluções e pensar em possíveis soluções, ou você passa tempo demais gastando ali energia no drama da situação? E se desespera e, enfim, não consegue vir com uma solução. Como é a sua autoconfiança? Será que você tem que desenvolver sua autoconfiança, sua autoestima? E a sua flexibilidade? Né? Não só física, mas também de personalidade, de ceder. Sua integridade? Será que você facilmente é afastado dos seus valores por medo de exclusão, por exemplo? Sua ética? E eu sei que é difícil falar, né, até disso, mas, gente, somos todos humanos. Como é a sua ética? Será que muitas vezes por medo ou por ganância você não flexibiliza ela? E tudo bem se for, você precisa melhorar isso. E suas qualidades de liderança? Quando você precisa ali, escolhido para ser líder. Na vida mesmo, tá, gente? Não só no trabalho. Quando você é colocado ali, de repente, como uma mãe, chefe de família, ou um pai mesmo, virou pai, ou um marido. Como é que é você nessa hora de tomar decisões? Então, aqui são sugestões, caso vocês estejam com dificuldade em identificá-las, tá bem? Então, lembrando, tá? Que a gente só vai conseguir melhorar um ponto fraco, um defeito, enfim, como vocês preferirem chamar, se a gente realmente acha que aquilo precisa ser melhorado, que a gente tem aquela questão e que aquela questão esteja incomodando ao ponto de precisar ser melhorada para você obter algum benefício. Então, não adianta você só pensar, as pessoas falam que, sei lá, que eu sou tagarela, mas eu não me acho tagarela. Eu não acho que isso me atrapalhe em nada. Não vai funcionar. Você tem que enxergar aquele defeito em você. E aí eu gostaria que você começasse a pensar na sua vida até hoje, vivências, problemas que você viveu, e
como que aquilo te atrapalhou até hoje? E qual seria a vantagem de você não ter mais aquele defeito, tá? Então, é realmente um momento de reflexão, porque aqui é o momento que você vai se convencer que você precisa melhorar isso. Você precisa se convencer, não é da boca para fora. Então, por exemplo, eu sou muito comilona, só que eu não engordo, então não estou convencida que isso é um defeito. Eu sei que falam que faz mal para a saúde, que um dia eu vou ficar gorda, blá, 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 mas para mim não está me atrapalhando agora. Nem adianta colocar isso ali na lista, gente, porque você não vai querer melhorar aquilo. Coloque aquele defeito que você sente que te prejudicou até hoje e que você vê um real benefício em melhorá-lo, tá? Então, vamos parar para achar isso. Pare e pense agora, nesse momento, em todos os momentos da sua vida que você se sentiu prejudicado, tá? Por ter uma certa característica, tá? Mas sem bad, gente, sem se afundar aí no poço, tá? É o momento de a gente se analisar com sinceridade, mas não é para sentir culpa, para sentir drama, não. É para conseguir melhorar, tá? Todo mundo tem defeito. E aí você vai listar isso lá no planner, tá? E você vai colocar do lado da qualidade ali ruim, a qualidade ruim não, né, gente? Do ponto de melhoria, o sofrimento que isso gerou, tá? A desvantagem e o tamanho desse sofrimento, certo? Então, eu vou colocar aqui o meu exemplo, tá? Ó, eu sou uma pessoa controladora. Já melhorei muito, bastante. Quais foram os sofrimentos que isso já me geraram? Olha, estresse para treinar, de repente, outros profissionais que eu tive que treinar na minha vida. Nível de estresse alto, né? Porque eu poderia ter feito o trabalho bem mais tranquilo, então, nível de estresse 8. Eu quero crescer, tanto no meu curso de inglês como aqui. Então, se eu quero treinar futuros professores e terapeutas, eu preciso ser uma pessoa mais zen, eu não posso ser tão controladora, eu preciso ensinar e ter paciência e delegar, certo? Então, esse foi o meu exemplo, certo? Não gosto de desconforto físico. Quais foram as desvantagens sérias que isso já me trouxe? Sobrepeso. Já me trouxe bastante sobrepeso. Por quê? E dores na coluna, inclusive. Porque se eu não quero sentir desconforto físico, como é que eu vou fazer um músculo mais forte? Que eu preciso literalmente fazer microlesões ali. E isso me causou bastante sofrimento, porque as piores dores que eu já senti na minha vida foram dores de coluna e me senti triste por estar acima do peso. Então, me gerou bastante sofrimento. Eu já botaria ali um 9, um 10. Então, é algo que eu quis mudar. E eu comecei a mudar há muitos anos atrás. Sou territorialista com espaço. Isso me trouxe bastante sofrimento nos lugares que eu já morei em muitos lugares com pessoas que eu dividi. Não era que eu me impunha, não, mas aquilo, a falta de espaço me fazia sofrer. Então, eu comecei a abstrair isso, a flexibilizar. Porque agora eu posso ficar em qualquer lugar que eu não vou sofrer, entende? Sofrer muito quando erro, porque sou humana, logo erro. E vou errar muitas vezes. Então, já errei com familiares, já errei sem querer coisas, né, administrativas com clientes, pedi perdão, tentei contornar. E é isso, gente. Fiz o que estava ao meu alcance, não é verdade? Sofrer menos com isso. Se você já fez tudo o que você poderia para se desculpar e tentar reparar e não tem mais nada que você possa fazer, ficar ali com culpa não resolve nada. Já fui bastante distraída, isso já me gerou assaltos, né, que eu sofri, quedas, já quebrei aí a perna 4 vezes, então me gerou bastante dor, então eu aprendi a ser mais atenta ao longo da minha vida, entende? E um pouco impaciente com sistematização. Não gosto de trabalhos sistemáticos, onde eu tenho que ter controle de números, botar tudo certinho ali na planilha, tudo muito padronizado. Isso já me gerou bastante sofrimento? Já. Já. Porque, às vezes, tudo que você precisa é um bom controle.
Então, já tive problemas de controle financeiro das empresas, sofri e aprendi a ser perfeita como eu acho que eu deveria ser, como, né, uma profissional nisso, não. Mas aprendi a ser mediana ao ponto de não sofrer mais tanto com isso e ter o mínimo ali controle, sabe? Então, esses foram os meus pontos de melhoria que eu venho melhorando ao longo da minha vida e que eu ainda acho que eu tenho que melhorar. Liste os seus. Vamos lá. Bom, por que eu tenho que listar não só o ponto que eu preciso melhorar, mas o sofrimento que isso me gerou e o tamanho desse sofrimento? Por que é importante deixar isso bem claro lá escrito? Porque dessa forma, o seu cérebro ele vai balancear ali a importância de desenvolver aquele ponto, tá? E se você realmente está disposto a sofrer um pouco agora, para sofrer menos o resto da vida. Então, como eu falei, você está fazendo uma negociação com o seu cérebro. Então, o escrever, o materializar, refletir, pensar e fazer ele visualizar aquilo lá no planner é um processo importante no convencimento, tá? Bom, e agora a gente vai falar das qualidades, né? Que muita gente aí morre de vergonha de falar, mas que é importantíssimo saber falar nessas lindas qualidades. Vamos lá. Perguntas que você vai responder para conseguir fazer a sua listinha de qualidades, pontos fortes. O que eu faço bem? Eu não faço nada bem. Mentira, mentira. Você faz alguma coisa bem? Sim, tá? Então, o que eu faço bem, o que as pessoas falam que eu faço bem, o que eu faço bem e gosto de fazer. Porque, por exemplo, às vezes você faz um bolo maravilhoso, mas você não gosta de fazer o bolo. Mas você faz um bolo maravilhoso. Agora, o que você faz bem e gosta de fazer? Certo? Eu amo escrever. Amo escrever. Eu escrevo bem, sou criativa e gosto de fazer isso. Certo? O que eu faço bem? Olha, eu sei fazer uma boa maquiagem. Eu gosto? Nem tanto, mas eu sei fazer uma boa maquiagem. Quais pontos da minha personalidade são elogiados pelas outras pessoas? Isso pode dar também pistas sobre o que você deve considerar aqui, tá? Então, eu coloquei aqui, olha, eu sou uma boa comunicadora, eu sou uma pessoa gentil, eu tenho uma energia boa, um magnetismo pessoal, sou disciplinada, aprendi a ser disciplinada ao longo dos anos. Sou organizada, nem sempre fui organizada, não, tá, gente? Mas hoje em dia eu sou organizada, sim. Sou pontual, sempre fui. Sou uma pessoa muito confiável, inspiro confiança nas pessoas, naturalmente, para elas se abrirem comigo. Sou uma pessoa equilibrada, tenho orgulho disso. Nem sempre tive equilíbrio em muitas áreas da minha vida, onde eu tenho. Sou muito determinada e sou muito resiliente, que eu aprendi aí na minha vida adulta a ser bastante resiliente com as palavras da vida, né? Aprendi a descansar e não desistir tão facilmente assim. Essas são as minhas qualidades, você vai ter as suas, ok? Então, como que eu cheguei àquelas respostas? Bom, novamente, tive que aprender a pensar nas situações que eu já vivi na minha vida e como que eu reagia a elas. Eu pensei em vitórias, conquistas, derrotas, aprendizados que eu tirei dessas vivências. Então, por exemplo, a aviação, eu trabalhei como comissária de bordo, então ela me trouxe muita flexibilidade, inclusive em relação àquela questão do territorialismo, a horários, muita resiliência, aprendi a trabalhar com sono, estressada, com dor, sem vontade, por muitas e muitas horas, resistência no desconforto, aprendi a sorrir e não perder as estribeiras quando alguém era grosso comigo, né?
aprende a ter uma boa linguagem com o público. Então, esses foram os aprendizados, as qualidades que eu tirei com a minha experiência. Você vai ter as suas, certo? E ali, gente, novamente, quando vocês olharem para os pontos fracos, é o momento que vocês vão estar olhando para a sua sombra. Nem sempre isso é um processo fácil. Mas, ó, você trabalhando ela, nasce uma linda flor. Então, pense aí nos momentos de conflito, quando as coisas saíram de controle, sabe? Então, assim, eu falei para vocês que eu era uma pessoa bem controladora, né? Então, eu preciso tentar mudar isso. Já mudei muito e pretendo mudar ainda mais, porque eu sei que eu vou ser a maior beneficiada disso, certo? Então, se force a olhar para essa sombra, porque você vai querer fugir disso, desse exercício, dessa aula aqui, o máximo que você puder. Não faça isso. Não vá para a próxima aula sem fazer esse exercício, tá? E fazer com profundidade, determinação. E aí você olhando para essa sombra e você aceitando que ela existe, você vai poder identificar quais são as situações gatilhos para essa sombra. Quais são as situações, por exemplo, se você é ansiosa ou procrastinadora, que mais ativam essa procrastinação? Geralmente é quando você é obrigada a fazer uma tarefa que você não gosta, certo? Não quer dizer que você é uma pessoa que tem pouca tolerância ao desconforto físico ou mental, né? Quando que você se sentiu procrastinadora, isso deu um problema, isso deu um conflito. Foi no trabalho? Então, o seu trabalho tem tarefas, muitas tarefas, ou até mesmo poucas, que você não gosta de fazer, e isso deu conflito. Foi com um familiar? Quando? E qual é a vantagem, por exemplo, de ser procrastinadora? Qual que é o melhor disso? O melhor disso é que você se exime de responsabilidades que você não quer ter, certo? Você se exime ali do desconforto. Isso é a única vantagem. Quais são as desvantagens? Qual é o pior de ser procrastinadora? Não conquistar as coisas que você quer, né? Porque se você só quer o bom, não existe nada que você vai gostar de fazer 100% do tempo. Vão ter tarefas chatas envolvendo isso também. Então, o preço é não crescer emocionalmente. Se você não cresce emocionalmente, você não cresce vibracionalmente. E aí você não vai crescer com seus projetos de vida. Lei da afinidade, né, gente? E aí pensa, né? Quais são as situações que isso mais me atrapalha? É na vida pessoal? É na vida profissional? É na vida afetiva? Liste isso, para a gente poder olhar esses pontos de melhoria, tá? A gente vai trabalhar a partir daí. Aí eu coloquei o exemplo que muitos pedem aqui, né, da procrastinadora. Ou seja, o que uma pessoa procrastinadora tem que aprender a fazer? Bom, ela tem que aprender a conviver com esse defeito, porque pode ser que ela melhore ali 50%, 80%, né? Raramente uma pessoa melhora 100% ao ponto de falar que nunca mais sentiu isso na vida toda. Mas ela pode melhorar em uma porcentagem tão boa que ela aprende a conviver com aquele defeito em paz, porque ele está sob controle, porque você tem estratégias para lidar com ele, todas as vezes que ele bater ali na porta, nas situações que você já sabe que ele vai bater na porta, porque você já identificou, você lembrou, você listou, certo? Então, se você receber uma tarefa que você não gosta de fazer, por exemplo, eu detesto fazer parte administrativa financeira, tanto do curso de inglês como aqui do Viva Healing. Tenha prazos, tá? Tenha prazos. Eu vou cumprir aquele prazo, eu vou fazer, vou dar o meu jeito de cumprir aquele prazo, porque se você deixar aberto, não vai rolar, certo? Envolver outras pessoas nessa responsabilidade ajuda você a
ter um maior compromisso com ela. No caso, as outras pessoas são todos os meus alunos e clientes, né, gente? Não, assim, os professores que eu pago, os terapeutas que trabalham comigo que eu pago, isso aí, ó, me joga, certo? E aprender a trabalhar a sua força de vontade nos hábitos, de pouquinho em pouquinho. Gente, força de vontade, ela não é infinita. Se você tem uma tarefa muito chata a ser feita, você não vai fazer ela no final do dia, quando seus níveis de energia já estão baixos, você já gastou a sua força de vontade o dia inteiro, indo para a academia, fazer um exercício que você não gosta, sei lá, assistindo uma aula chata, falando com o cliente. Não, você vai fazer aquilo quando a sua força de vontade está mais carregada possível, que é quando eu acordo, no meu caso. Você vai analisar a sua. Não faça atividades insuportáveis nesse dia se você já tem uma coisa chata a ser feita. Você não vai fazer um dia todo de coisas chatas, porque sua força de vontade vai se esgotar. Distribua, tá? Então, essa coisa chata eu vou fazer aqui, e aí eu vou balancear com coisas que eu tenho que fazer, mas que não são tão insuportáveis para mim, certo? Porque é preciso priorizar a sua energia de acordo com a tarefa que você tem que fazer ali, tá? Você vai aprender a lidar, tá? Com frustrações também do que não dá certo, tá? Para você conseguir procrastinar menos. Então, você vai olhar técnicas de meditação para se acalmar, vai procurar uma terapia para fazer. Gente, hoje em dia tem terapia de graça, todos os tipos de terapia que vocês possam imaginar. Procurem, tá? Vai ler bons livros que são muito terapêuticos, vai ficar se acolhendo com diálogos e análises internas, vai usar o planner, que não deixa de ser uma terapia. Você vai usar isso tudo para você aprender a lidar com essas frustrações, certo? Porque a frustração, ela é uma bomba ali na sua energia, certo? Então, a gente não quer que ela seja uma bomba a todo momento. Ali, por exemplo, trabalhar minha comunicação, né, para ser prática e não grossa, é uma outra coisa que as pessoas trazem. O que eu posso fazer? Eu vou começar a me observar, vou começar a pensar e respirar antes de reagir, né? Eu não vou ficar ali naquele modo reação. Eu vou consumir mídias de pessoas que se comunicam como eu gostaria de me comunicar, e não, que é o que a maior parte das pessoas fazem, como eu já me comunico. A gente tem a lei da afinidade e da semelhança. Geralmente eu vou querer consumir aquelas mídias, pessoas que falam exatamente como eu falo agora. Só que se eu não quero mais ser assim, por que eu vou ficar consumindo isso? Eu vou consumir daquela pessoa que eu quero me tornar, aqueles trejeitos, aquela maneira de falar, certo? Então é isso. Resumindo, Solzinho, pense aí sozinho, com calma, como é que você é quando você está só, como você é no trabalho, como você é entre os amigos. Vai lá, coloca no planner, tá? Olha para isso, certo? Então aqui eu coloquei algumas perguntas, tá? Caso esse exercício esteja sendo muito desafiador para você. O que eu faço bem? Escreva eu, caso eu coloquei lá, né? Que eu crio, comunico, dou conselhos, eu falo inglês bem, eu sou boa em fazer mudanças. O que eu amo fazer e posso melhorar? Bom, eu amo gravar aulas, mas posso melhorar muito. Eu amo fazer as artes no Instagram, mas eu posso melhorar muito, ou se posso, né? Mesma coisa nos stories, mesma coisa no meu jeito de argumentar, na minha paciência. O que eu faço naturalmente? Bom, naturalmente eu gosto de ensinar, de organizar, de cuidar de mim, de cuidar do outro. Eu naturalmente economizo, naturalmente leio o campo energético das pessoas, então sou muito boa em fazer leituras intuitivas, em planejar. Faça aí o seu. Falam que eu sou
o quê? Paciente, sensata, confiável, dramática, frágil, estressada, criativa, sortuda, trabalhadora. O meu diferencial para mim, tá? É conseguir manifestar sonhos em um ritmo incrível e raro, tá, gente? Eu já consegui coisas que parecem mentira. Um dia eu gravo uma aula falando sobre isso, mas sou muito boa em fazer manifestação, tá? Eu sou muito determinada e muito resiliente. Eu aprendi a dobrar igual o bambu, mas não quebrar, né? Então, eu sou flexível. Eu dobro e volto. Não fico ali, né? No chão. Então, foi um treino, tá? Isso eu acho que é um grande diferencial na minha vida. Qual que é o seu? Responda essas perguntas, tá? Resumindo, destaque os pontos de melhoria que são prioridade para você conseguir sua meta de 2022, tá? Prioridade é prioridade. 1 ou, no máximo, 2 pontos. Certo? Depois me contem lá no grupo como foi esse exercício. Eu sei que ele é desafiador, mas é essencial, tá bom, gente? Vou fechar aqui a aula de hoje. Tchau, tchau.